Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto bem técnico de bioinformática estrutural. Eu gosto de trazer para vocês esses assuntos, essas ferramentas, aulas práticas que ajudem vocês no dia a dia, no trabalho com estrutura de proteínas. Meu nome é Raquel Minardi, eu sou professora da UFMG e fica com a gente que no finalzinho vai ter uma pequena prática. Bom, pessoal, então eu trabalho muito com bioinformática estrutural de proteínas e eu percebo que algumas ferramentas são muito usadas. E essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje, ela é uma ferramenta um pouco antiga, às vezes um pouquinho difícil de instalar, mas depois que a gente instala, a gente usa bastante. E eu vou falar para vocês de cálculo de acessibilidade ao solvente. Por que isso é importante, tá? Para que isso serve? Isso serve para várias coisas. Uma das utilidades disso que eu queria comentar com vocês é para analisar a afinidade de um ligante com uma proteína, com um receptor. Então, por exemplo, pode ser usado para analisar ligantes, não ligantes moleculares, mas ligantes proteicos também. Então, proteína, peptídeo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje? Quando uma proteína interage com outra, ou com um peptídeo, ela perde acessibilidade ao solvente. Então você imagina se isso daqui fosse uma proteína, tá? Ela tem toda essa área acessível às moléculas de água do solvente. Da mesma forma o ligante também é todo acessível. Quando eu junto os dois, toda essa parte aqui vai perder acessibilidade. Então, uma das formas, por exemplo, de calcular essa interface, esses resíduos formadores da interface, é calcular os resíduos que perdem acessibilidade ao solvente, tá? Então existe uma ferramenta bem antiguinha, baseada num método que é ainda mais antigo e que a gente usa bastante. Essa ferramenta é o N-Axis, que eu estou colocando para vocês aqui, tá? Ela é uma ferramenta, eu vou mostrar o endereço aqui, ela é desenvolvida pela Universidade de Manchester. E ela é bem antiga, então se vocês olharem essa página, vocês vão ver que é uma página bem antiga, mas é uma ferramenta desenvolvida em Fortran, e ela ainda é muito funcional, muito útil, e a entrada para essa ferramenta são arquivos PDB, tá bom? Se vocês olharem aqui, derem uma lida no método, né, como é que funciona, ela vai citar aqui logo no inicinho que ela utiliza o método de Lee and Richards, que é um método muito famoso, desenvolvido na década de 70. Eu até queria mostrar para vocês aqui o artigo, tá? Então eu vou abrir o artigo, vou mostrar para vocês aqui. Então ele é um método puramente geométrico que foi desenvolvido na década de 70 por esses autores aqui, Lee e Richards, e pelo título do artigo vocês já observam que é uma estimativa de acessibilidade estática. Então ele fala muito isso, né, que a proteína é um objeto flexível e que as acessibilidades obviamente variam com a dinâmica da proteína, tá? Então tem regiões que podem estar mais acessíveis, menos acessíveis, e isso é uma coisa totalmente dinâmica. Mas aqui a ideia dele é conseguir desenvolver um método para estimar isso com base em um arquivo PDB, que é completamente estático. Então é muito bonitinho, são figuras bem antigas, né? Ele estima ali, ele pega algumas referências para mostrar de onde é que ele tirou o valor do raio de Van der Waals. Vocês lembram o que é o raio de Van der Waals? Então você tem uma esfera ali que representa o átomo, né? Existe essa estimativa do raio dessa esfera. Então para cada tipo, para cada elemento, então o nitrogênio tem um raio, o carbono tem outro raio, o hidrogênio tem outro raio menorzinho. Então ele busca essas referências, porque ele vai precisar dessas referências para estimar, por exemplo, aqui o raio de cada átomo, né, da proteína. Então, isso aqui é um artigo, a figura que é desenhada, né, vocês veem que é um desenho. Então, essas esferas mais escurinhas aqui são os átomos da proteína. E aqui em volta, mais em cinza, ele estimando as regiões que estariam acessíveis ao solvente. Então, como é que é o método dele? De forma bem intuitiva, tá? Não vou entrar nas fórmulas que ele até mostra ali no artigo. Mas a ideia dele ele usa a molécula de água como um probe, tá? Ele fala que é um probe, é uma prova, né? E aí, a molécula de água, se você pegar, né, claro, é um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, mas ele considera ela como uma esfera de raio 1,4 angstroms. Então, é a menor esfera que pode circundar ali uma molécula de água, tá? Então, você considera isso como 1,4 angstroms, ele vai pegar uma proteína, vai pegar uma moléculazinha dessa, né, uma bolinha dessa, e vai tentar passar ela em volta de toda a estrutura da proteína e todas as cavidades. E aí ele vai contando, né, como se fosse onde ela toca ali,
é uma região que tem acessibilidade ao solvente. Então, basicamente, né, aqui a gente até tem uma figura mais específica disso, assim, a ideia aqui é que você tenha aqui dentro a proteína, né, os átomos da proteína, e essa parte aqui em volta é a parte onde o probe consegue tocar, tá? Então vamos imaginar que isso aqui é um pedaço da proteína. Tem partes aqui, ó, que o probe não vai conseguir tocar, tá? Essas partezinhas aqui o probe não vai conseguir tocar. E outras partes aqui em volta, ele passa. Então, a ideia do método de Lee e Richards é isso, tá? Então, ele tem os raios de Van der Waals estimados, ele tem o raio da água estimado, e ele vai, então, correr este probe, essa molécula de água, em volta da superfície da proteína e calcular a proporção de cada átomo em que essa bolinha seria capaz de tocar. Então, é isso que ele nos dá, a área acessível ao solvente e também a área relativa, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, essa aqui é a página do método N-Axis, né? Tem aqui uma introdução e tem uma parte aqui onde você consegue fazer o download, tá? Então, é um método bem antiguinho, mas a gente consegue baixar o arquivo, dependendo, né, principalmente no Linux é mais fácil, eu fiz aqui no Mac, que é mais ou menos a mesma coisa, então eu baixei, descompactei com um leitor de RAR, tá, no meu caso eu usei um leitor de RAR, descompactei, e aí eu obtive a pasta onde está o N-Axis. Então não sei se o problema vem depois, tá, eu não sei se vocês conseguem ver aqui minha pastinha, né, muito pequenininha, mas você descompacta esse arquivo num local que é adequado para você no seu computador, você tem uns arquivinhos lá, a princípio não serão esses mesmos que o meu, vai ter que ir no README, o README vai dar todas as instruções, não é complicado seguir, tá, para instalar. Basicamente é só seguir as linhas de comando que ele coloca aqui, e eu tive um pequeno problema, né, só para comentar com vocês aqui, quando eu fui instalar, porque eu não tinha o Fortran instalado na máquina, e este software é implementado em Fortran. Ele compilava em F77, que é o compilador do Fortran. Então eu tive que baixar, tentar instalar o compilador Fortran, eu vi que o mais moderno chama GFortran, então eu consegui instalar esse compilador, e eu vi que não era para dar problema, para compilar com ele, tá? Mas aí só para dar uma dica, né, deixar uma dica que foi uma coisa que eu tive que fazer aqui na minha máquina, né, provavelmente vocês não conseguirem instalar o F77, vocês vão ter que fazer. Eu tive que vir aqui dentro desse arquivo, que chama install.scr, e aí eu tive que trocar essa linha aqui, que estava escrito F77 por GFortran, tá? Então na minha máquina eu não consegui instalar o F77, eu tive que instalar o GFortran, que até onde eu entendi é mais moderno, e aí eu simplesmente tive que mudar isso daqui e consegui instalar. A instalação deu tudo certinho, tá? E aí eu fui tentar rodar, né, conforme o tutorial deles, eles têm um README que explica tudo muito bonitinho, e eu sempre tento fazer da forma mais fácil, tá? Então a forma mais fácil que eu indico vocês a fazerem é chamar o executável do N-Axis e passar um arquivo PDB, tá? Esse arquivo PDB pode estar em qualquer lugar, em qualquer diretório, basta você passar o caminho completo do diretório. Eu peguei exatamente o mesmo arquivo que eles usaram, que é um crn.pdb, e coloquei dentro da pasta do N-Axis. Talvez essa não seja a melhor forma de fazer, tá? Realmente eu não faço assim, eu geralmente tenho uma pasta de dados e tal. Mas para fazer um tutorial breve para vocês aqui, eu achei mais fácil, tá? Então o arquivo CRN é um PDB que eu baixei lá do PDB e ele está na mesma pasta do N-Axis. Então a forma mais fácil de rodar é assim, você chama o executável do N-Axis depois de ter compilado e passa o arquivo PDB. Então vai dar umas mensagens bem rapidinhas aqui e vai gerar no arquivo, no diretório onde você está, o arquivo com o mesmo nome, .asa, .log e .rsa. Esse .log a gente olha para ver se deu algum erro, né? Então posso olhar aqui rapidinho ele. Então tem algumas explicações ali, número máximo de resíduos aceitáveis, o nome do seu arquivo. Aqui ele usou um probe de 1.4, então o tamanho da molécula de água é o padrão 1.4, tá? Tem formas de chamar o N-Axis mudando este tamanho de probe. Eu acho legal não mudar, porque esse valor é bem aceitável, mas tem gente que usa 1.5, por exemplo, tá? Então tem aqui alguns parâmetros que ele usa, quantas cadeias que a minha proteína tinha, uma só, quantos resíduos, é uma proteína bem pequenininha, 46, quantos átomos, e aí fala que o programa terminou corretamente, calculou as acessibilidades, então aparentemente não correu nenhum problema. Outro arquivo que ele gera é o ASA, esse é o arquivo que eu mais uso, tá? ASA de Accessible Surface Area.
Qual que é a ideia aqui? Ele pegou um arquivo PDB no formato PDB, então ele pode ser lido por qualquer ferramenta que trabalhe com arquivos PDB, tá bom? Ele até fala que pode ser usado depois no ligplot, em outros programas muito usados, como HB+, que detecta ligação de hidrogênio, e dá para usar no PyMol também, tá? Então ele seleciona aqui só os átomos, do mesmo jeitinho que o PDB, coordenadas x, y, z e mexidas, né? Não tem nenhuma modificação. E nessas últimas duas colunas, onde usualmente o arquivo PDB tem o B-fator e ocupação, ele usa então para colocar a área acessível ao solvente, que é essa penúltima coluna aqui, tá bom? A última coluna é o raio de Van der Waals, tá bom? Então, se vocês forem observar, ele é padrão para cada átomo. Por exemplo, o nitrogênio aqui da cadeia principal 1,65, aqui também 1,65 e assim sucessivamente, tá? Daqui a pouco a gente vai abrir esse arquivo lá no PyMol para vocês verem como é legal da gente ver ele. Por fim, ele gera um arquivo aqui, RSA, que é o Relative Surface Area. Qual é a ideia dessa área relativa? Eu não uso esse arquivo, não gosto muito dele, mas vou explicar um pouquinho para vocês, pode ser que vocês achem úteis. Ele categorizou os átomos aqui em algumas categorias, né? Então, por exemplo, todos os átomos, só a cadeia lateral, só a cadeia principal, os não polares, os polares. O que acontece? Ele explica na página dele, vou tentar mostrar aqui. Aqui está a página dele, eu cliquei no README, e aí lá embaixo no README ele detalha, né, destrincha um pouquinho esses arquivos que ele solta, tá? E aí ele fala bem aqui do arquivo RSA, tá? Que ele separa então os dados em 5 classes. E aí uma das coisas que eu acho muito esquisita aqui, né, é que ele fala assim, para os nossos propósitos, os carbonos alfa são classificados como side chain, como cadeias laterais. Isso para quê? Para que a glicina tenha uma acessibilidade de cadeia lateral. Acho isso bem esquisito, né? Porque a glicina não tem cadeia lateral, tem só um hidrogênio. E como os arquivos PDB não têm hidrogênio, né, os arquivos resolvidos por cristalografia não têm hidrogênio, então ele considera o carbono alfa como side chain. Eu acho muito esquisito, então isso eu já não gostei muito. Mas tudo bem, tá? O que eu quero dizer aqui como... O que eles querem dizer como acessibilidade relativa? É como se eles tivessem a acessibilidade de um resíduo isolado comparada com a acessibilidade do resíduo naquela proteína, naquela posição, tá? Só que não é exatamente isolado. Por quê? Porque se eu pego só uma glicina ou qualquer aminoácido, uma arginina, isolado e passo um probe, uma molécula de água em volta, o que vai acontecer? Eu não vou estar considerando, por exemplo, as ligações peptídicas que ela faz. E ali ela obviamente não vai ter acessibilidade, já que ela está ligada em outra molécula. Então, o que eles fazem? Eles estimam, no artigo do Lee e Richards, eles estimam a acessibilidade de cada resíduo isolado, não isolado, um tripeptídeo alanina ou resíduo alanina. Então, o que eles fazem? Eles pegam a alanina, que é um resíduo bem simples, pequeno, né? E ligam eles, duas alaninas, do lado desse aminoácido. Então, é alanina X alanina, tá? Eles fazem esse tripeptídeo para todos os 20 aminoácidos e estimam a acessibilidade ao solvente passando a molécula de água em volta, tá bom? Então, esse relativo ali é a proporção entre a acessibilidade foi observada ali na proteína, naquela posição, e a acessibilidade deste mesmo resíduo ligado entre duas alaninas, no tripeptídeo alanina X-alanina. Ficou claro? Espero que sim, tá? Então, aqui é a ideia, né? Então, quer dizer, quando você olha, vamos pegar lá no nosso arquivo, quando você olha aqui, esse primeiro dado aqui, tá? Então, isso aqui é a treonina número 1, tá? A primeira treonina, ela teria uma acessibilidade prevista, né? Como se ela tivesse lá a alanina, treonina, ela teria essa acessibilidade de 74 aqui, mas na proteína ela tinha 53, entende? Então essa é a diferença, tá? Então é o absoluto e o relativo. Então esse arquivo eu não uso muito, não utilizo ele muito. O que eu queria mostrar para vocês é esse arquivo ASA, né, que ele gera, o arquivo com o nome do pdb.asa, que é um arquivo no formato PDB, eu posso abrir ele, por exemplo, no PyMol.
tá? Se for preciso, você pode até trocar a extensão dele, se você desejar, por PDB. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Então, eu abri aqui essa estrutura que eu usei como exemplo, que é a mesma que ele usa lá no site. Tô mostrando aqui a sequência para vocês verem. E aí, qual que é a ideia? Como ele preenche a coluna do B-fator com acessibilidade, eu posso usar uma estratégia aqui, tipo uma gambiarra, né? Eu posso vir aqui e colorir por espectro usando o B-fator. Então, ela vai ficar assim toda colorida. Se vocês observarem aqui como é que é essa escala espectro, vocês vão ver que vai do vermelho até o azul, passando por todas as cores. Então, vermelho são altos valores de acessibilidade e azul é o menor valor, tá? Por exemplo, 0. Então, tem essa escala de cores aqui. Assim fica difícil de ver, mas se eu exibir, por exemplo, como esferas ou como superfície, talvez vocês gostem mais, vai ficar fácil de ver que a superfície é toda muito coloridinha, tá? Então, assim, quanto mais acessível aquele átomo estiver, mais vermelho ele vai estar. E aí, passando, né, para as acessibilidades menores, seria laranja, amarelo, verde, azul turquesa, azul claro e azul escuro. E aí, olha que interessante, né? A princípio a gente vê uns azuis escuros aparecendo aqui, a gente fica achando meio esquisito assim, mas olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou apagar aqui a superfície, deixar só as esferas, e aí eu vou entrar dentro da proteína, olha só. Tá? A gente mexe com o mouse, a gente fatia ela, né? E entra ali dentro. Então, quando eu vou entrando, ó, eu vou percebendo esse núcleo bem azul escuro aqui, tô dentro dela. Dependendo da forma como eu girar, pode ficar até melhor de ver, né? Então, eu vou entrar dentro dela, ó. Estão vendo? Então, a gente tem umas regiões ali cuja acessibilidade é realmente 0. Acessibilidade é realmente 0. Então, se a gente mexer ela, a gente vai ver esse núcleo ali dentro, bem puxado para azulzinho. Tem regiões lá dentro que podem ser acessíveis? Tem. Inclusive, ele mostra no artigo que... Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele comenta, ele coloca até uma setinha falando que podem existir cavidades dentro da proteína. Então, aqui ele aponta, por exemplo, com essa setinha aqui, tá vendo? E aqui ele aponta e ele fala que é uma cavidade. Ali pode caber uma molécula de 1,4 ângstrons de raio. Então, eu acho muito interessante esse método. Eu queria trazer ele para vocês e mostrar que qualquer um pode utilizar. Vou dar umas ideias de como usar aqui para vocês, tá? Como é que a gente usa. Uma forma que a gente pode usar é, você calcula a asa, né, a superfície acessível ao solvente, da proteína, de duas proteínas isoladas e depois calcula do complexo. Como fazer isso? Tem que passar para o N-axis 3 vezes, tá? Então, você coloca um PDB só com essa, um PDB só com essa, um PDB com as duas juntas. Você vai gerar isso, passar para ele. Ela vai calcular essa coluna. E aí, você vai calcular o delta, tá? O delta asa. E aí, aqueles aminoácidos que perderam superfície acessível ao solvente, provavelmente eles são os resíduos formadores da interface, tá? A gente chama de IFR, Interface Forming Residues. Então, ali é uma forma de você calcular a sua interface bem apurada. Outra coisa que você pode querer fazer. Vamos supor que você está desenhando um ligante ou estimando, né, se uma proteína está interagindo bem com a outra, forte com a outra. Um peptídeo que está dentro do sítio, né? Uma das coisas que a gente faz é olhar se ele está ocupando uma superfície considerável dentro do sítio. Então, você pode, por exemplo, comparar os peptídeos que você tem para ver qual deles está tomando uma maior área ali da superfície do receptor, entende? Então, a gente pode fazer tudo isso, tá? Eu posso fazer para vocês, se vocês quiserem, um vídeo mais detalhado explicando isso, de repente até calculando em Python. Eu gosto de fazer alguns exercícios em Python, né? Então, às vezes até calculando com vocês como é que a gente poderia fazer isso daí. Então, é um bom exercício de programação. Então, se você tem interesse, deixa um comentário aí pra gente. Se você tem dúvidas também, é um método muito antigo, muito clássico, totalmente geométrico, então é muito usado até hoje, tá? Bastante usado. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Até o próximo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar com algum colega que pode ter interesse nesse assunto.